Olá, boa tarde. São 4h34 e este é o Justiça Agora. A sessão do Supremo Tribunal Federal está no intervalo. Quem acompanha o julgamento e tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Olha, o que está em julgamento agora é uma ação direta de inconstitucionalidade do Partido Democratas. Ele questiona um decreto de 2003 que estabeleceu os critérios para a demarcação, titulação de terras quilombolas, por exemplo. A questão é que o ministro Toffoli, ele concordou que deve manter esse decreto, ele é constitucional, mas ele divergiu em parte. Ele acha que os quilombolas só devem ter o título da terra da área que já estiverem sendo usadas pela comunidade na data da promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição. E isso gerou um debate em plenário. Nós vamos ouvir agora algumas opiniões. O que eu decido, o marco temporal pelo vernáculo do ADCT é a ocupação temporal à época da edição da Constituição, ressalvado também aqueles casos em que os quilombos foram tirados do local. Compreendo não ser necessária a edição de lei regulamentadora para conferir eficácia ao direito dos remanescentes de comunidades quilombolas à aquisição da propriedade das terras por ele ocupadas. E, por isso, entendo não subsistir qualquer razão para inquinar o Decreto 4887 de inconstitucionalidade. É perfeitamente possível que, tendo havido o desapossamento forçado, injusto, e tendo permanecido o vínculo, ao menos cultural, com a área, penso que essas comunidades preservam o direito de serem reconhecidas, terem as suas áreas reconhecidas como comunidades quilombolas. O que me ocorreu é que essa é uma prova diabólica. O que é uma prova diabólica? É uma prova difícil ou impossível de ser produzida. Os remanescentes dos quilombolas são descendentes daqueles que estão fugindo há mais de 500 anos. Como é que se vai fazer uma prova de fatos que ocorreram há quase meio século atrás? Bem, até o momento, a maioria dos ministros votou pela manutenção do decreto. A cobertura completa você vê daqui a pouco no Jornal da Justiça, segunda edição. William. Obrigado, Viviane. A Justiça do Rio aceitou o recurso dos familiares de Renê Sena, milionário ganhador da Mega Sena, para anular o testamento em que eram beneficiárias a filha dele e a viúva Adriana Almeida, condenada pelo assassinato do marido. O testamento que foi anulado deixava metade da fortuna para a filha de Renê e a outra metade para Adriana. Atualmente, a viúva cumpre prisão domiciliar. De acordo com a decisão, o documento é nulo porque a Adriana não estava legitimada a receber a herança por ter sido condenada criminalmente pela morte do marido. O ex-lavrador Renê Sena ficou milionário em 2005, depois de receber o prêmio de 52 milhões de reais da Mega Sena. A Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro apresentou uma representação contra o radialista e ex-governador do estado, Antony Garotinho, por propaganda eleitoral antecipada, a partir de declarações que fizeram referência também ao crime de corrupção. No vídeo, o Garotinho faz promessas de campanha, estipula metas de governo e pede de forma explícita o voto dos eleitores. A Procuradoria Regional Eleitoral solicitou que o vídeo fosse retirado imediatamente do ar. Isso porque, segundo a legislação, nesta época do ano não é permitido fazer campanha eleitoral. Isso só pode ser feito a partir do dia 16 de agosto. A representação afirma ainda que as declarações de Garotinho podem ser analisadas sob o ponto de vista criminal. Isso porque no vídeo ele faz referência expressa ao crime de corrupção ativa. Ele pede que os eleitores votem nele e também nos deputados de sua base aliada. Caso contrário, ele teria que comprar parlamentares. A defesa de Garotinho ainda não se pronunciou sobre o caso. O Justiça Agora termina aqui. Nos encontramos no Jornal da Justiça, segunda edição. Continue com a programação da TV Justiça.